36, versículo 25, vamos ler até o 27, 25, 26 e 27, nós vamos ler. Glória a Deus, parabéns aos irmãos aí da juventude, Ministério de Música, foi uma galera junta aí que fizeram, Marvin. Deus continue abençoando os nossos queridos irmãos, jovens. E começamos um novo ano, né, amados? Só eu comecei, mano? Começamos um novo ano. Quem crê que vai ter um ano aí de vitória, um ano de bênção aí? A maioria, né? Nós estamos hoje vivendo aí no projeto Vida Nova uma palavra que o apóstolo Ezequiel liberou lá no evento que nós tivemos há 2 anos atrás. E hoje nós estamos vivendo o 3º ano, em que nós vimos no ano da restituição no passado, alegria ano passado, e o primeiro trigo, vinho e esse azeite, né? E esse azeite apontando para avivamento, apontando para o Espírito Santo. E nós temos uma palavra: esse é um ano de tempo de unção. E tenho falado para a igreja, já tenho começado a falar, e eu vou bater nessa tecla, pelo menos durante os primeiros meses, que o fato de termos uma palavra sobre nós, não automaticamente isso vai acontecer. Amém, amado? Deus tem promessas para a nossa vida, mas as promessas de Deus, elas ativam o nosso movimento, a nossa atitude, a nossa postura. Deus tem uma palavra para nós, e a gente tem que ir em direção àquela palavra, ou nos movimentar de acordo com aquilo que Ele tem dito para nós. Então essa é a motivação do nosso coração. Nós queremos que de fato não seja apenas uma palavra, uma frase apostólica, profética, mas seja de fato evidente em nossa vida, manifestado no nosso meio, esse avivamento e essa unção. Quantos podem dizer amém comigo, amado? Então vamos ler, vamos começar lendo aqui Ezequiel 36. Versículo 25 diz assim a palavra: então aspergerei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um novo coração. Diga comigo, novo coração. Porei dentro de vós um espírito novo. Diga, espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Diga, coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenâncias e as observeis. Feche seus olhos, amado, incline na sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos pedir entendimento da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a compreender, joga luz, Senhor, no nosso entendimento, luz do Teu Espírito, para que possamos receber espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Me ajude a ministrar a Tua palavra, a Tua mensagem, o Teu coração. Ajude os irmãos a compreender, a entender aquilo que, como porta-voz, Senhor, ó Deus, estarei liberando aqui, de acordo com a Tua graça sobre nós. Eu te peço isso em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, então eu quero começar falando, e normalmente eu gosto de ministrar sobre isso, a questão do tema do ano. Eu normalmente, primeiro domingo, eu gosto de fazer isso. E a gente vai depois destrinchando um pouquinho mais. Eu não tenho muito tempo, mas desde já eu queria ser bem sucinto, bem objetivo. Primeiro a gente precisa entender o que é avivamento. Alguém sabe o que é avivamento aí? Diga aleluia. Tem um, aleluia. Tem um. Então, amado, avivamento, eu peguei aqui algumas definições, mas essa aqui eu achei muito interessante. Eu acho que nos ajuda a entender algumas. Mas olha só, avivamento, ela também é uma palavra que alguns chamam de reavivamento.
Alguns dizem que avivamento tem a ver com uma conversão. Alguém está sendo avivado ou vivificado. Estava morto e agora recebeu vida, foi levantado, foi despertado, né? Foi levantado da morte. Então, essa pessoa está avivada. Diga comigo, avivada. Reavivada. A pessoa reavivada é uma pessoa que já passou pelo avivamento. Já foi regenerada, já nasceu de novo, já recebeu o Espírito Santo e por alguma razão ela desviou-se, por alguma razão ela perdeu-se do caminho, por alguma razão ela apagou o seu espírito e agora ela precisa de um novo toque, de um novo mover, de um avivamento, de um novo avivamento, quase que de uma nova regeneração. Entende, amado? Eles chamam isso de reavivamento. Já outros autores dizem que os dois é a mesma coisa. E eu quero que nós, para a gente poder combinar aqui, eu quero chamar os dois a mesma coisa. Ora você vai ouvir falar de reavivamento, ora você vai ouvir falar de avivamento. Para simplificar, eu vou tentar falar sempre avivamento. E como avivamento, eu vou estar querendo dizer o avivamento da igreja, assim como o avivamento dos que não são da igreja. O avivamento daqueles que estão cansados, sobrecarregados dentro da igreja, ou como igreja, mas também aqueles que estão cansados e sobrecarregados e que não tomaram uma decisão por Jesus, por isso ainda não foram avivados. Você me entende? Diga amém, irmão. Então, o que é um avivamento? Algumas definições: é um novo impulso no fervor piedoso. Sabe, a gente vai perdendo aquele fervor, vai perdendo aquela alegria, aquela paixão de fazer as coisas para Deus, aquela vontade de orar. A gente já não lê mais a Bíblia como antes. E aí um avivamento ou reavivamento, vem um novo mover do Espírito Santo, nos dando um novo impulso para um fervor, um novo fervor, um espírito que vai começar a aquecer de novo para uma vida piedosa. Isso acontece após um período de declínio e negligência. Agora, qual é o propósito do avivamento? Presta bastante atenção. Quero pedir que todos os diáconos me ajudem aí. O máximo de pessoas aqui dentro, o mínimo de pessoas tirando serviço. Essa é uma palavra muito importante, apesar de ser bem rápida, tá bom? E o mínimo de movimentação, por favor. Qual é o propósito do avivamento, amado? Reativar os crentes que porventura caíram em desleixo, negligência, inércia, falta de iniciativa ou de cuidado. O propósito do avivamento é esse: é ativar você, ou reativar você, é trazer um novo ânimo a você para Deus. Você me entende, amém, amado? Avivamento é isso, vem um novo mover de Deus, um novo fervor. O teu espírito volta a pegar fogo, você volta a sentir um amor, volta a querer ler a palavra, volta a querer estar com os irmãos na igreja. Você ganha uma nova alegria, vem sobre você. Isso é avivamento. Você sai de uma condição de queda, de desleixo. Você para com negligência, você sai da inércia, você para de ser negligente, você passa a ser mais diligente com as coisas de Deus. Avivamento faz isso com a nossa vida, e esse é o propósito do avivamento. Quantos precisam de um avivamento aqui, irmão? Eu acho que todos nós precisamos sempre de algo mais do Espírito Santo, amém, irmão? Sendo cristãos, necessitamos da pessoa do Espírito Santo. Precisamos dele, precisamos que o Espírito Santo venha até nós com o poder. Não há união mística, ou seja, entre nós cristãos e o Cristo, sem o Espírito Santo. Não existe cristão sem o Espírito Santo. Fala para o teu irmão: não existe você sem o Espírito Santo. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Também não existe avivamento sem o Espírito Santo. O agente do avivamento é o Espírito Santo. Você pode dizer isso comigo? O agente do avivamento é o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo é aquele que opera desde o início do mundo, do planeta, do universo. É aquele que operou na criação de todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que operou em nós, nos convencendo do pecado,
da justiça e do juízo de Deus. O Espírito Santo é aquele que veio habitar em nós e começou uma boa obra. O Espírito Santo é aquele que nos santifica dia após dia e vai nos moldando, nos levando por caminhos que nós vamos sendo moldados no nosso caráter, ao ponto que vamos ficando cada vez mais parecidos com Jesus. E o Espírito Santo está o tempo todo. Não há vida cristã sem vida no Espírito. O Espírito Santo é do início ao fim, então nós precisamos do Espírito Santo também para nos avivar, ou nos reavivar. Precisamos. Não há avivamento sem o Espírito Santo. Você pode dizer isso mais uma vez para o teu irmão? Não há avivamento sem o Espírito Santo. Aleluia. Eu quero desde já e pensar o seguinte: a Escritura vai nos recomendar que busquemos e ansiemos, a gente busque em clamor por este avivamento. Jesus fala em Mateus, no capítulo, eu anotei aqui, no capítulo 5, fala para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Quando fala venha o teu reino, quando fala em buscar o seu reino, não existe buscar o reino sem o Espírito Santo. Ou seja, quando eu digo venha o teu reino, eu estou dizendo que o teu Espírito Santo seja pleno em minha vida, que o teu Espírito Santo opere, que ele venha governar as minhas vontades, os meus sentimentos, as minhas emoções, e o teu Espírito Santo venha e haja em mim. Reino de Deus não é uma coisa assim, sabe, decorativa, uma coisa moda de se falar. Hoje as canções estão falando do reino de Deus, mas Jesus nos ensinou a orar buscando o reino de Deus. O que é isso hoje para nós? O agir do Espírito Santo. Não há mover, não há manifestação do reino de Deus, do governo de Jesus, sem que o Espírito Santo esteja trabalhando para isso. Então isso é incentivado, é orientado por Jesus. E aí eu peguei uma definição de avivamento, de um teólogo chamado Franklin Ferreira, de um livro chamado Avivamento para a Igreja. Olha o que ele diz, olha só: avivamento é o poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local, em resposta às orações dos cristãos, no qual essa igreja é completamente transformada, passando por uma reforma doutrinária de santificação, que resulta em muitas conversões simultâneas e na transformação radical da cultura ao redor por meio das missões, da educação e das reformas sociais. Então, olha o que o avivamento pode gerar. Olha só, de forma mais simplificada, ele ainda diz: avivamento é Deus reanimando o seu povo, renovando a aliança que estabeleceu com ele, tratando-o de forma familiar. Ele ainda diz: avivamento é a percepção e a experiência, mais do que uma crença, de que Deus está presente em nosso meio, e por isso algo diferente acontece entre nós. Eu falei aqui mais cedo para os irmãos que uma coisa é eu acreditar que Deus está aqui. Alguém tem dúvida disso, que Deus está aqui, irmão? Tem alguém dúvida? Quem crê que Deus está nesse lugar? A teologia vai chamar isso de Deus imanente. Ele está em todos os lugares. Eu sei, eu creio. Mas você sente alguma coisa da parte de Deus agora? Hein, amado? Existe alguma operação de milagre acontecendo agora? Alguém está aqui com o coração aquecendo? Alguma coisa diferente está acontecendo com você agora? Se alguma coisa diferente estiver acontecendo com você agora, Deus saiu da imanência e transcendeu a você. Ele sai da imanência e vai para a transcendência. Ou seja, eu passo apenas de uma questão de crença para uma percepção e experiência da presença e da pessoa e da manifestação de Deus, quase que palpável no nosso meio. Isso é o Espírito Santo agindo com avivamento sobre nós, na nossa cidade. Há muita gente falando de Deus. E Deus está nessa cidade, amado? Está assim ou não? Tá, ele não abandona, ele governa de fato. Agora, amado, ele está transcendendo aqui
Eu não consigo acreditar que se Deus estivesse se manifestando no nosso meio, os índices de violência estariam diminuindo. Os índices de conversões genuínas estariam aumentando. Essa igreja não teria mais lugar onde colocar gente, de tanta gente sendo convencida pelo Espírito Santo, tão palpável na nossa cidade. Nós teríamos crentes com mais comunhão com o Espírito Santo, com a palavra de Deus e com a oração, e cada vez menos comunhão com o Facebook, com o WhatsApp, com o computador e com jogos. Esse é o avivamento, que é Deus reanimando, renovando o ânimo do seu povo, trazendo de volta, trazendo uma intimidade, para de maneira que a gente começa a tratar Ele e Ele nos tratar, sob um aspecto familiar, bem íntimo. Você pode dizer aleluia, mano? Aleluia. E a Bíblia nos instrui a provar e ver que o Senhor é bom. Salmo 34:8. Fala para o teu irmão, você precisa provar e ver que o Senhor é bom. Já parou para pensar, amado, que provar ultrapassa a mera noção intelectual de sua bondade? Você sabe que Deus é bom, mas muitas vezes Deus foi bom para com outro. Deus foi bom para aquele irmão, Deus foi bom para o meu vizinho, Deus foi bom para aquele meu amigo do trabalho. Deus é bom, porque Deus criou essas coisas aí. Tá vendo? Tem uma praia bacana aqui. Quem foi à praia já no verão, irmão? Quem foi? Levanta a mão, quem já foi à praia no verão? Ainda não botei o pé na praia, irmão. Só Jesus. Aí tu vai lá, Deus é bom. Agora, experimentar. A Bíblia nos exorta, nos estimula. Provai e vede que o Senhor é bom. É sair do aspecto intelectual de saber Deus é bom, para uma experiência pessoal com a bondade de Deus na tua vida. Amém, amados? Aleluia. Por exemplo, se tivesse uma manifestação mover de Deus aqui, eu creio que a gente vai crescer nisso. Eu não precisava ficar toda hora, amém, amados? Amém, amados? Você pode dizer amém? Aleluia. Nós somos uma igreja que temos uma liberdade de expressão. E é interessante que nós somos uma igreja com uma postura bem extrovertida, bem dinâmica. Na hora dos avisos você bate aquele papinho e tal. De vez em quando o pastor chama a atenção, calma, reduz um pouco, né, amado? A gente vai, alguém sobe aqui, pelo menos eu de um tempo para cá eu só andei mais dentro do Projeto da Nova, mas difícil de ver um lugar assim que tenha toda essa extroversão. Agora, é impressionante, nós também podemos ter manifestações a nível de nossa fé, na hora de uma palavra, na hora do louvor e adoração, amém, irmão? Na hora do aviso a gente fala pra caramba, a gente dá uma visitada no zap, não era para fazer, mas dá. E aí na hora que está pregando a palavra, o pregador libera uma palavra e a gente tem vergonha de dar um amém, um aleluia, porque alguém está do nosso lado. Para pensar nisso, amado, como é que é engraçado isso? Como é que falta Deus na nossa vida? Como é que a gente está aqui porque crê em Deus, mas ainda não provamos e vimos que o Senhor é bom? Existe um nível, um lugar em Deus que é mais do que aquele que eu já cheguei até aqui. É mais do que vir num culto de domingo e escutar um pregador, um belo sermão e ver uma bela cantata. É mais do que isso. Nós temos manifestações diversas e há quem diga ainda, amado, que Deus se toca só com a nossa razão. Eu não consigo crer nisso, amado. Deus exorta que busquemos a Ele com choro e com pranto. O que é choro e pranto? É estado emocional, amado. Tem hora que o Senhor permite que a crise venha. E não tem palavra mais, essa palavra não veio num tempo mais interessante e mais pertinente do que esse tempo que estamos vivendo no Brasil. Ano de avivamento e tempo de unção, no momento em que uma crise se instala e está para crescer. Não tem melhor momento para um avivamento acontecer do que quando se instala uma terra seca. Quando uma crise se instala, uma crise nacional, uma crise política, uma crise eclesiástica.
uma crise pessoal, uma crise moral, uma crise no casamento. Pessoas vão começar a orar mais, sabe por quê? Porque vai perder o emprego. E Deus, que é bom, mas não é bobo. Alguém tem algum pai aqui, mano? Pai, quais os pais aqui? Cadê os pais? Cadê os pais aqui? Levanta a mão, os pais. Isso. Assume que tu é pai, mano. Assume aí, mano. Não tem teste aqui não. Tu é pai. Você não é bobo com teu filho.